Já sentiu as pernas a tremer um pouco mais ao subir as escadas? Ou talvez carregar os sacos das compras do supermercado pareça mais difícil do que antes. Esta sensação de fraqueza, de perda de força, não é apenas imaginação sua, é uma realidade chamada sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos. É uma realidade dolorosa, porque não se trata apenas de músculos, trata-se de independência. Trata-se de poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Trata-se de ter a confiança para passear sozinho, sem medo de cair. Mas e se eu lhe dissesse que um dos maiores vilões que acelera este processo pode estar no seu prato todas as manhãs? Um alimento que parece inofensivo, que faz parte da nossa cultura, mas que pode estar a sabotar silenciosamente a sua força. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e, mais importante, vamos partilhar 5 hábitos simples e alimentos deliciosos que podem ajudar a reverter a perda de músculo e a devolver-lhe a vitalidade. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria de nós ignora, mas que pode ser a chave para realmente transformar a sua saúde. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este pão tão comum no pequeno almoço dos portugueses que pode estar a prejudicar os seus músculos mais do que imagina? Estamos a falar do pão branco. Sim, aquela carcaça estaladiça, aquele pão de forma fofinho, ou aquele pão de leite que parece tão reconfortante. O problema não é o pão em si, mas sim aquilo de que ele é feito. O pão branco é feito de farinha de trigo refinada. Durante o processo de refinação, o grão de trigo é despojado da sua casca, o farelo, e do seu gérmen. O que sobra é basicamente amido puro. O farelo e o gérmen são precisamente as partes que contêm a maior parte da fibra, das vitaminas e dos minerais. Sem eles, o pão branco torna-se aquilo a que chamamos um alimento de calorias vazias. Quando o come, especialmente de estômago vazio pela manhã, o seu corpo digere esse amido muito rapidamente, convertendo-o em açúcar que entra disparado na sua corrente sanguínea. Isto causa um pico rápido de açúcar no sangue. O seu pâncreas reage libertando uma grande quantidade de insulina para retirar esse açúcar do sangue e levá-lo para as células. O problema é que este ciclo de picos e quedas de açúcar no sangue, dia após dia, pode levar à resistência à insulina e a um estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo. E tanto a resistência à insulina como a inflamação são inimigas mortais da saúde muscular. Elas dificultam o processo de construção e reparação dos músculos, um processo conhecido como síntese proteica. É como tentar construir uma parede com areia em vez de cimento. Você tem os tijolos, que são as proteínas que come, mas o ambiente inflamado impede que o cimento os una de forma eficaz. Com o tempo, o corpo começa a ter mais dificuldade em manter a massa muscular que tem, e muito menos em construir nova. Por isso, aquele pão branco matinal, que lhe dá uma sensação de energia imediata, está na verdade a criar um ambiente interno que favorece a perda muscular. Não significa que nunca mais possa comer uma carcaça. Significa que, como hábito diário, não é a melhor escolha para quem quer manter-se forte e ativo. Felizmente, as alternativas são deliciosas e fáceis de encontrar em qualquer padaria portuguesa. Pense em pão de mistura, pão de centeio, pão integral ou pão de sementes. Estes pães são feitos com farinhas menos processadas, o que significa que ainda contém a fibra. A fibra abranda a digestão, o que leva a uma libertação muito mais lenta e gradual do açúcar no sangue. Não há picos, não há quedas bruscas. Isto mantém os seus níveis de energia estáveis e cria um ambiente muito mais favorável para os seus músculos. Agora, a simples troca do pão já é um passo gigante. Mas podemos ir mais longe. O que nos leva ao nosso primeiro grande hábito: transformar o pequeno almoço numa central de construção muscular. A maioria das pessoas, especialmente depois dos 60, não consome proteína suficiente, e muito menos ao pequeno almoço. Depois de uma noite inteira de jejum, os seus músculos estão famintos por tijolos para se reconstruírem. Se lhes der apenas os hidratos de carbono simples do pão branco, está a perder uma oportunidade de ouro.
Começar o dia com uma boa dose de proteína é como ligar o interruptor da fábrica de músculos. Então, como fazemos isso de forma prática? Em vez de comer apenas o seu pão de centeio com manteiga, que tal adicionar um ovo? Cozido, mexido, estrelado em azeite. Um único ovo tem cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade. Outra opção fantástica é o queijo fresco ou o requeijão. Barre uma fatia generosa no seu pão. São ricos em proteína e deliciosos. Se gosta de iogurte, opte pelo iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas para mais proteína e gorduras saudáveis. A ideia é simples. Olhe para o seu prato de pequeno almoço e pergunte-se: onde está a proteína? Ao garantir que ela está presente, não está apenas a ficar satisfeito por mais tempo, está a dar ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para combater a perda muscular desde a primeira hora do dia. Este pequeno ajuste pode fazer uma diferença monumental na sua força e energia ao longo do tempo. Agora que já ajustamos o nosso pequeno almoço, vamos falar do segundo hábito, que envolve algo que provavelmente já faz: caminhar. Dizem-nos constantemente para caminhar, e com razão. É fantástico para o coração, para a mente e para a circulação. Mas se o nosso objetivo é combater a perda muscular, a forma como caminhamos importa. Uma caminhada lenta e constante no mesmo percurso plano todos os dias é melhor do que nada, mas não desafia os seus músculos o suficiente para os estimular a crescer. Precisamos de dar um tempero à nossa caminhada. Pense nisto como uma caminhada com intenção. A primeira forma de o fazer é variar a velocidade. Em vez de manter sempre o mesmo ritmo, tente o seguinte: caminhe normalmente durante 3 ou 4 minutos e depois, durante 1 minuto, acelere o passo o máximo que conseguir de forma segura. Não precisa de correr, apenas caminhar mais depressa, sentir o coração a bater um pouco mais forte. Depois, volte ao seu ritmo normal. Repita este ciclo várias vezes durante a sua caminhada. Estes pequenos picos de intensidade enviam um sinal aos músculos das suas pernas de que precisam de ser mais fortes e mais eficientes. Outra forma excelente de desafiar os músculos é procurar inclinações. Se o seu percurso habitual é plano, procure uma rua com uma subida, mesmo que seja pequena. Subir uma ladeira recruta muito mais fibras musculares do que andar em terreno plano. Não precisa de ser uma montanha. Qualquer inclinação serve. Ao subir, concentre-se em usar os músculos das coxas e dos glúteos para se impulsionar. Com o tempo, notará que a subida se torna mais fácil, um sinal claro de que está a ficar mais forte. Se não tiver subidas por perto, as escadas são uma alternativa fantástica. Em vez de usar o elevador, use as escadas sempre que puder. E pode até incorporar degraus ou lancio de passeios na sua caminhada diária, subindo e descendo algumas vezes. Por último, pode adicionar um pouco de resistência. Não precisa de comprar pesos caros. Comece por levar uma pequena garrafa de água em cada mão. O peso extra, embora pareça pouco, aumenta o trabalho que as suas pernas e o seu tronco têm de fazer para o manter estável. Ao tornar a sua caminhada um pouco mais desafiadora, está a transformá-la de um simples exercício cardiovascular num exercício de fortalecimento muscular. E agora, vamos para o nosso terceiro hábito, que combate um erro comum: o medo de comer entre as refeições. Muitas pessoas mais velhas evitam os lanches por medo de engordar ou por acharem que não precisam. Mas um lanche inteligente a meio da tarde pode ser uma ferramenta poderosa para preservar os músculos. Entre o almoço e o jantar há um longo período de tempo. Se não der ao seu corpo combustível, ele pode começar a procurar energia noutros locais, e por vezes isso significa quebrar tecido muscular. Para evitar isso, um lanche rico em proteína a meio da tarde é ideal. Ele mantém o seu metabolismo a funcionar e fornece aos seus músculos um fluxo contínuo de aminoácidos, os tais tijolos de que falamos. E não precisa de ser nada complicado. Um punhado de tremoços, por exemplo, é um snack tradicional português e uma excelente fonte de proteína vegetal. Um iogurte natural, um queijinho fresco ou um punhado de amêndoas são outras opções fáceis e eficazes.
Até um simples copo de leite pode servir. O objetivo é escolher algo que forneça proteína e não apenas açúcar ou gordura. Este pequeno lanche não só ajuda a proteger os seus músculos, como também evita que chegue ao jantar com demasiada fome, o que muitas vezes leva a comer em excesso. O quarto hábito é um dos mais subestimados de todos: a hidratação. Provavelmente já ouviu dizer que deve beber mais água, mas sabia que isso está diretamente ligado à sua força muscular? Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para os músculos e para remover os resíduos que são produzidos durante a contração muscular. Sem água suficiente, os músculos ficam cansados mais rapidamente, a recuperação é mais lenta e o risco de câimbras aumenta. Beber água suficiente ao longo do dia é como lubrificar o motor do seu corpo. Como garantir que bebe o suficiente? Não espere por ter sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a começar a ficar desidratado. Tenha uma garrafa de água sempre consigo, seja em casa ou na rua, e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Um truque simples é beber um copo de água grande antes de cada refeição principal. Isso não só o ajuda a hidratar-se, como também pode ajudar a controlar o apetite. E não tem de ser apenas água. Chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou tília, são ótimos. E não nos podemos esquecer de uma das melhores formas de hidratação na nossa cultura: a sopa. Uma boa sopa de legumes ao jantar é uma maneira fantástica de ingerir líquidos, vitaminas e minerais, tudo ao mesmo tempo. Manter-se hidratado é um ato simples, mas com um impacto profundo na forma como os seus músculos funcionam e se sentem todos os dias. Chegamos agora ao nosso quinto e último hábito, aquele que prometi que poderia ser a peça que faltava no puzzle do seu bem-estar. E pode ser surpreendente, porque não se trata de fazer mais, mas sim de fazer menos. Trata-se de dar prioridade ao descanso e, especificamente, ao sono. Podemos comer todas as proteínas certas, podemos desafiar os nossos músculos nas caminhadas, mas se não dermos ao nosso corpo o tempo adequado para recuperar, todo esse esforço pode ser em vão. É durante o sono profundo que a magia acontece. É nesse período que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É quando os pequenos rasgões que ocorrem nos músculos durante o exercício são reparados, tornando os músculos mais fortes do que antes. Se o seu sono for constantemente interrompido ou de má qualidade, está a roubar ao seu corpo a oportunidade de fazer este trabalho de reconstrução essencial. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns à medida que envelhecemos, mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Em primeiro lugar, tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Em segundo lugar, crie um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. Nos 30 a 60 minutos antes de se deitar, evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão. A luz azul que eles emitem pode interferir com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila. Qualquer coisa que sinalize ao seu corpo que é hora de abrandar. Em terceiro lugar, certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono. Deve estar o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o barulho for um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. Tratar o sono não como um luxo, mas como uma parte ativa e crucial do seu plano de fortalecimento, pode ser a mudança mais poderosa que faz. Portanto, como vimos, reverter a perda de músculo depois dos 60 não exige medidas drásticas. Trata-se de uma série de escolhas inteligentes e consistentes. Começa por trocar aquele pão branco matinal por uma opção integral ou de sementes.
e garantir que cada pequeno almoço tem uma fonte de proteína para acordar os músculos. Continua ao transformar as suas caminhadas diárias, adicionando um pouco de intensidade e desafio para estimular o crescimento. Passa por incluir um lanche proteico à tarde para manter a fábrica de músculos a funcionar e por se manter bem hidratado para que os músculos funcionem no seu melhor. E, finalmente, culmina em dar ao seu corpo o descanso profundo de que ele necessita para se reparar e fortalecer. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória. Não precisa de implementar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Talvez amanhã, ao pequeno almoço, adicione um ovo ao seu pão. Na próxima semana, tente encontrar uma pequena subida no seu percurso de caminhada. O mais importante é começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Não se trata de voltar a ter a força que tinha aos 20 anos, mas sim de ter a força para viver a vida que quer viver agora, com independência, confiança e alegria. Adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais fácil de começar a aplicar? Ou talvez já pratique algum deles e tenha notado resultados. Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode servir de inspiração e motivação para outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver uma vida mais saudável e ativa. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar em si e no seu bem-estar. Nunca é tarde para investir na sua força. Viva cada dia com energia e propósito. Um grande abraço e até a próxima.